Salve, salve galera! Boa noite! Estamos chegando aqui para mais um encontro, um papo de 30, especialíssimo ao som de Marisa Monte. Elegante amanhecer, que elegante amanhecer, maravilhoso. Esse daqui, nesse momento, começando aí, né? Estamos a 12 dias da prova da UERJ. Pessoal, 13 dias da prova da UERJ. E você aí, no caso, nosso convidado, Laura Buarque, boa noite. Luciano Pereira, boa noite. Flavinha Beatriz, grande Flávia, boa noite. Gostei do vestuário de quem está se protegendo para o inverno, Flávia. Só aquilo mesmo para se proteger. Araújo, boa noite. João Vitória, também. Nízia, boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Estamos chegando para mais um encontro para falar de 1984. Bibi, chegando aí. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda aí. Estamos chegando para... Boa noite, Nízia. Estamos chegando para mais um encontro. Esse bate-papo de 30 aqui é o último bate-papo de 30 para a UERJ. Semana que vem eu terei o convidado às 19h30, que será o professor Tarek, que virá conversar comigo, fazendo uma dobradinha, UERJ, português, história, 1984. Vamos ressuscitar aqui, vamos rever aí, né? Bonde do Scooby-Doo. Essa foi boa. E aí, eu e o Tarek, semana que vem, estaremos às 19h30 conversando um pouco mais. Aí, boa noite. Evangelista, isso? Evangelista Silva. Boa noite. Semana que vem, então, Tarek, às 19h30, batendo papo comigo, trocando uma ideia. Vai ser uma tremenda de uma resenha, aquela conversa de botiquinha, aquela conversa de boteco, troca de ideias, falando sobre 1984, falando sobre a atualidade do Brasil, falando sobre as perspectivas históricas e, claro, dando boas ideias, boas energias para poder escrever uma boa redação para o UERJ. Assim, eu já estou assim, já com aquele sentimento de, caramba, finalmente vou poder parar de falar de 1984. Estou falando de 1984 desde fevereiro de 2020. Cara, fevereiro de 2020, e agora que nós estamos chegando aqui, vamos poder pensar em outras coisas. Então, muito obrigado por quem está chegando aí, muito obrigado por todos que estão assistindo. E, como eu falei, nesse bate-papo de 30, esse papo de 30 aqui é para responder perguntas, falar com vocês sobre o livro, algumas dúvidas que vocês tenham. Estou aí, canal aberto, são 30 minutos. Então, aproveitem esses 30 minutos para fazer aquela pergunta para poder te responder, poder te ajudar nesse momento. E aí? Qual vai ser o papo de hoje? Alguma coisa, Flávia? Manda alguma pergunta aí. E aí, quem está chegando aí? Estou esperando aqui para ver qual vai ser aí a colocação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do último tema que eu coloquei aqui, que foi saúde mental. Foi o tema de quinta-feira passada. Esse quinta-feira agora vai entrar aí, no caso, o último tema. E depois aí podemos encerrar nossos trabalhos com a UERJ. Tem o nosso podcast aqui também. Alô, Alessandra. Oiê. Nós teremos o último trabalho também, tema de redação essa semana. O último simulado vai ao ar no Telegram. Se você não está inscrito no Telegram, se inscreva lá. O último simulado 20, irá ao ar no sábado. Então, você aí pode se inscrever, pode participar, pode fazer, sempre gravando gabarito. Final da tarde de domingo, para poder ajudar a galera aí. Então, qual é o programa dessa semana aí? Essa semana nós temos material, último tema de redação, quinta-feira, podcast na sexta, sábado, simulado no Telegram, e semana que vem, segunda-feira que vem, nós teremos o bate-papo com o Tarek, que vai conversar comigo sobre 1984, numa resenha falando de história, literatura e outras ideias. E você aí também pode pensar aí, semana que vem, temos o aulão do dia 17, que vai ao ar. Então você aí, no caso, pode também participar aí. Bem, a Carol Bulhões mandou a primeira pergunta. Qual argumento posso usar que tenha relação com o livro e com os dias atuais? Carol, vamos lá. Carol, você tem que entender o seguinte. Você tem que entender qual é o tema da prova. Vamos começar por aí. A UERJ vai te dar um fragmento do livro, que não falta ali assunto. Ele vai tirar um fragmento do livro e vai colocar para você um tema a partir desse fragmento. Veja bem,
muita gente está preocupado com argumentar, mas eu estou falando sempre para o aluno, cara, antes de você pensar no argumento, pense no seu posicionamento sobre o tema. Como que você se posiciona? Porque é aquela coisa, você fala em liberdade de expressão, por exemplo. Qual é a sua posição sobre liberdade de expressão? Como que você se posiciona? No momento que você se posicionar, é que você vai ter que argumentar. Então não adianta pensar no argumento se antes você não pensar, se antes você não falar sobre qual o seu posicionamento sobre o assunto. E veja bem, hoje nós falamos de liberdade de expressão, por exemplo. Como é que eu relaciono liberdade de expressão com os dias de hoje? Nós temos aí uma galera que produz fake news, uma galera que produz discurso de ódio na internet e usa o discurso da liberdade de expressão. Alega que tem a liberdade de expressão e, por isso, ela pode colocar justamente qualquer opinião, ela pode ofender qualquer um, ele pode depreciar qualquer pessoa, porque isso seria liberdade de expressão. Só que, como diz a própria Constituição, você pode expressar a ideia que você quiser, você pode dizer o que você quiser. Agora, a pessoa que é alvo do seu discurso, se a pessoa se sentir incomodada, ela pode te processar. Beleza, você pode falar o que você quiser. Agora, você responde pelo que você diz. Então, assim, quando eu falo liberdade de expressão, você tem ali, eu faço uma ponte com a nossa realidade, pensando nisso, nas fake news, no discurso de ódio da internet, o Twitter, como que o Twitter é uma caixa, né, de serpentes, tem tantas serpentes ali, tem tanta gente que propaga o ódio via Twitter, propaga fake news também. Eu posso falar sobre a questão da censura. Censura, o livro fala o tempo todo sobre censura. A questão do controle da informação, controle de dados, a vigilância constante. Pessoal, você tem aqui hoje, você está uma coisa tão sofisticada que você está falando com alguém no telefone, dependendo do que você falou no telefone, você vai abrir o seu celular, vai aparecer justamente aquilo que você estava conversando. Então, assim, você o tempo todo pode fazer essa ponte com a realidade, mas o que você tem que primeiro é se posicionar. Se você não se posicionar, aí não adianta querer entrar com argumento. E esquece esse negócio de ficar preocupado com o repertório, porque o UERJ não está preocupado com o repertório. A UERJ está preocupada com a sua capacidade de articular a ideia para fazer com que o seu posicionamento seja validado, seja pertinente. João Vitória, olha só. Quanto à pasta dos direitos humanos, por exemplo, quantas minorias seriam um duplo pensamento? Quando a pasta dos direitos humanos, por exemplo, quantas minorias seriam um duplo pensamento? Olha só, nós temos um presidente da Fundação Palmares que é contra os negros, que é contra o movimento negro. Ponto. O cara não entende, na cabeça dele, ele fala que o bom negro apoia as ideias da Fundação Palmares. E aí ele é contra a religião dos negros. Ele acha que a religião do bom negro é a religião católica, que não tem nada a ver com a história, com nada que é do negro. Todo o pensamento crítico negro, ele é contra, porque ele diz que é coisa de comunista, é coisa desse tipo. Cara, assim, essas aberrações, a minha amiga estava perguntando ali sobre como fazer o link com a realidade, o duplo pensamento está presente em tudo. O cara fala de Deus, mas fala que pode matar. O cara mata em nome de Deus. O cara diz que é contra o estupro e tudo mais, mas o cara estupra. O cara diz que as pessoas fazem campanha contra uma menina de 11 anos que vai fazer o aborto, autorizado pela justiça. Mas esse mesmo grupo não se posiciona em relação, por exemplo, à menina que foi estuprada por policiais e que está sendo justamente penalizada. Os policiais foram inocentados e a menina que ficou ali. Então, assim, nós temos um duplo pensamento o tempo todo. O cara diz que é contra a corrupção e é corrupto. E banaliza a corrupção. E aí arranja a relativização dos termos. Quer dizer, vamos relativizar o racismo, vamos relativizar o machismo, vamos relativizar a misoginia. Então, assim, o duplo pensamento é uma coisa que está presente e faz parte, né? As pessoas estão tão acostumadas com isso que as pessoas estão aceitando essas ideias. Então, é um caminho a se refletir aí, João. Gomes coloca aqui para mim, será que essa mudança no estilo de prova é possível que o estilo do tema também mude, por exemplo, o tema não ser uma pergunta? Olha só, independente de ser pergunta ou uma afirmação,
você vai ter que se posicionar, minha cara. Você vai ter que chegar lá e vai dizer qual o seu ponto de vista em relação àquilo. Quando ele vai falar sobre a questão de memória, a importância da memória, a importância da história, com H maiúsculo, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que dizer se a história, até onde a história ela é fundamental para um povo, porque é importante que o povo conheça a sua história, estude o seu passado e mantenha viva a memória para que ele possa ter a questão do valor, a importância ali daquilo que seria fundamental para a nossa identidade. No momento que você se posiciona sobre isso, você tem que argumentar. Então, independente da pergunta, eu acho que a prova já está vindo com muita mudança. Essa prova ela já está com muita mudança. Essa prova já chega com um grau de tensão muito grande, já chega com um grau de ansiedade muito grande. E a redação, assim, fica tranquila, porque é sobre o livro. O que eu estou vendo é que muita gente não lê o livro e está querendo assim. Eu vejo pela pergunta das pessoas. Eu tenho que ler o livro para poder fazer a prova? Cara, se o cara te deu o livro, ele está dizendo, ó, o tema está aqui. Agora basta você pegar e estudar. Ler o livro e discutir, debater as ideias que estão ali, porque são essas ideias que você vai justamente procurar produzir, vai procurar discutir dentro da sua abordagem. Então, assim, é claro que você tem que ler. Se não ler, fica difícil. Aí você realmente vai estar pagando mico na história. Um pouco sobre a abordagem de ciência no livro. Eu poderia acreditar negacionismo governamental durante a pandemia. Olha só, deixa eu ver quem fez a pergunta sobre a questão da ciência. Laura, olha só. Você leu o livro, eu acho que a terceira parte do livro, aquela última parte que o O'Brien está conversando com o Winston entre uma tortura e outra, é muito importante que você veja ali que você não pensar é a melhor coisa. E o governo, o partido, ele investe pesado para que você não pense. E como ele não quer que você pense, o que acontece? A ciência, veja, na nova língua, a palavra ciência não existe. Ela desapareceu. Ela não tem isso aí. E veja, porque a ciência é movida por perguntas. Se o partido não quer que você pense, não cabe a ciência. Então, o negacionismo faz parte de um projeto político em que é importante que o cidadão não questione, não pense. E ele só vai conseguir pensar se ele conseguir ler. Se os livros que o cara lê são livros manipulados, são livros que são produzidos pelo partido e que levam a uma pasteurização de ideias, é o que a gente assiste hoje. Veja bem, hoje eu não tenho censura de livro, mas a pessoa acha um livro chato. A pessoa prefere ficar no Instagram fazendo isso do que pegar um livro para ler. A pessoa prefere a treta ficar fazendo treta gratuita lá no Telegram ou no Twitter, principalmente Twitter, que são tretas que não levam a lugar nenhum, fofoca, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Cara, os caras não estão nem aí para o que você está fazendo. O tempo que você perde, se você pegar e somar a quantidade de tempo que se gasta inutilmente em redes sociais e você pensar o tempo que você poderia gastar no livro, você estaria zelando pela sua saúde mental, você estaria melhorando o seu conhecimento, você estaria investindo no seu senso crítico, você estaria percebendo que qualquer pessoa que venha com um discurso de ódio ou um discurso que vá de encontro ao bom senso, essa pessoa não merece ser influenciadora de ninguém. A gente vê hoje influenciadores pessoas que falam as maiores barbaridades. E pior, a pessoa que está aqui sentada do outro lado, ela fica refletindo, ela não tem nem capacidade de pensar, o que leva o cara a ficar defendendo um remédio que comprovadamente não tem? Hoje você tem essa noção porque você vê que tem um esquema de corrupção em que empresas pagam para que influenciadores fiquem falando, fiquem convencendo você a fugir do bom senso. Então o cientista que fala é comunista. Lembre-se que lá no livro, a nova fala diz, né? Eu quero pegar várias ideias e reduzir em uma palavra. E você vai usar essa palavra e você ficar satisfeito para usar essa palavra, porque nela vai caber tudo aquilo que é contra. Então, o que acontece?
Hoje, eu falo qualquer coisa que vá de encontro ao establishment, a essa questão aí de uma sociedade como nós temos hoje, a primeira coisa que as pessoas falam, você é comunista. Ah, porque você é petista. Ah, porque você é isso. As pessoas pegam uma palavra e botam em torno dessa palavra toda a discussão, por mais obtusa e por mais nonsense que ela seja. E você vê que a pessoa está falando daquilo porque alguém que compartilhou no grupo do tiozão no WhatsApp e está reproduzindo aquela bobagem. Então, assim, você falar direito, você falou, a mulher é feminista, lá vem a comunista. Desde quando feminista tem a ver com comunismo? O cara vai falar de direitos sociais. Desde quando direitos sociais tem a ver com comunismo? Se o cara pegasse o comunismo para estudar, ele veria que não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas eu uso uma palavra e aí a ciência está dentro dessa conta aí. A ciência não existe. A ciência, ela motiva e ela questiona. Ela faz você pensar. A ciência é movida por perguntas. E eu quero uma sociedade que aceite e reproduza passivamente aquilo que um obtuso diz, que um mito vai dizer, e as pessoas saem falando aquilo sem nenhum tipo de interseção crítica. Essa é a grande questão. Eu acho que o livro ele é muito pontual. Eu acho que a UERJ está batendo em cima está batendo na cabeça da cobra e está querendo que você reflita sobre isso. O que você está vendo hoje na sociedade é 1984. E 1984 é um livro de 1948. E o cara está te avisando, olha só, se vocês não abrirem o olho, o cara está dizendo que a Terra é plana e você vai estar reproduzindo Terra é plana. Como está escrito lá no livro. Então, assim, a liberdade é dizer que 2 mais 2 são 4. Na hora que a gente admitir isso, todo o resto é consequência. Então, e não que 2 e 2 são 5, né? A Flávia está pedindo aqui para falar um pouco sobre a relação do Winston e O'Brien. Sobre o Winston nunca acreditar nos seus pressentimentos em relação a ele, mas ser mais perspicaz em outras coisas. Olha só, Flávia, a questão toda, você vê o que você quer, né? O Winston com o O'Brien é exatamente aquela velha história do sujeito. Eu pego isso aqui e digo que isso aqui é, sei lá, uma luminária. Você está vendo que isso aqui não é luminária, mas eu estou dizendo para você que é. E você está dizendo que é uma luminária e você está dizendo que, pô, Monteiro está segurando uma luminária. Apesar de você ver que isso aqui é uma caneca. Ora, o O'Brien, no caso, o Winston, ele era nutrido de uma ideia de que ali o O'Brien seria alguém que ele poderia confiar, alguém que ele percebia que estaria justamente numa sintonia com ele. Bem, ele acabou ali não percebendo a manipulação a que ele estava sendo inserido. Mas isso daí, no caso, é porque o nosso amigo ele queria acreditar naquilo. Então, assim, é muito importante. E aí que está. Ele, no caso, ou Winston, essa relação, você vai ver que o próprio O'Brien, ele percebe que o Winston, ele tem esse senso, quer dizer, esse senso que a maioria perdeu, um senso crítico, um senso de observação, até porque ele trabalhava no Ministério da Verdade. Ele tinha que mudar os fatos, mudar os dados, mudar as questões ali. Então, assim, a relação, como ele mesmo diz, né? Primeiro eu vou quebrar você na tortura. Depois eu vou fazer uma lavagem cerebral. Se você resistir a esses 2 momentos, aí você vai para o quarto do medo. E aí o quarto do medo, tanto ele quanto a Júlia são levados para lá e ali você vai trair todo mundo. E você vai trair todo mundo por quê? Porque você não quer sofrer aquilo que é o seu maior medo. Então você transfere para o outro. Não, a culpa é do outro, a culpa é do outro. E aí vem uma questão que eu acho muito legal, que é você justamente perceber, né? Legal. Bem, teoricamente não é legal. Mas que você aí, é para você refletir sobre isso. As pessoas que são levadas ao limite do medo, ao limite daquilo que seria o maior medo, o maior íntimo, e como essas pessoas acabam, para poder se safar, para poder se livrar, acabam justamente se expondo. Então eu acho que a relação do O'Brien e do Winston é uma relação assim que passa por uma ilusão por parte do Winston, que acha que o O'Brien está do lado dele. Ele acaba sendo usado por O'Brien, que já sabia da traição do Winston, e que quando prende, aí ele vai apenas justamente torturar para poder chegar e atingir seu objetivo. Então, assim, é uma coisa bem interessante a gente pensar nessa relação.
que a gente pode chegar sobre essa questão, né, de como nós construímos mitos e nos iludimos com pessoas que se apresentam como parceiras, companheiras, amigas e dentro de um contexto social, e essas pessoas se aproveitam da nossa inocência, da nossa boa vontade ou da nossa carência para poder passar a perna, tirar vantagem, tirar proveito e, com isso, aí, no caso, nos prejudicar. Isso daí é uma coisa, mais atual impossível, né? Você vota no prefeito porque você acredita que ele vai fazer algo para você. Você vota num presidente, você vota num senador. Eu fico vendo a CPI, eu fico assim com vergonha de alguns senadores que, quando eu vejo, inclusive representam o meu estado. E aí eu entendo porque o meu estado está numa situação que está, porque os meus representantes, aqueles que deveriam estar lutando para que o estado do Rio reerguesse, lutasse, estão preocupados com questões pessoais, com picuinhas, com dados pessoais, e não estão preocupados com o bem-estar coletivo. A gente está aqui reclamando do frio. Ah, tá frio, tá frio. Cara, você já parou para pensar nas pessoas que estão lá no centro da cidade, morando na rua, e que estão passando frio na rua? Isso... Eu vejo gente aqui, eu vejo um bando de hipócrita falando de Venezuela, Cuba, e aí eu falo, cara, tá bom, chega, vamos parar de falar de Venezuela e Cuba, vamos começar a falar aqui do Rio de Janeiro? Vamos parar para ver aqui o que está acontecendo no centro do Rio de Janeiro? Que tem criança de colo morando na rua, que tem criança pequena morando na rua. Vamos parar para falar isso? Ou você só vai ficar falando de Venezuela porque você só é brasileiro para poder ficar esculhambando o comunismo da Venezuela. E você não olha para poder falar sobre os problemas que nós temos aqui, que são mais urgentes e que não estão no Twitter. Vamos sair do Twitter e vamos começar a viver a realidade. Vamos começar a buscar soluções. Então, assim, é uma coisa bem interessante a gente fazer essa ponte, fazer essa relação e observar que isso daí a gente se ilude muito. A gente acha que nós temos que transferir a responsabilidade de mudança para alguém. Vai ter um salvador que virá e vai resolver por nós. Quando nós é que temos que agir. Nós é que precisamos fazer a parte. Então, eu acho que aquela relação Winston e O'Brien tem essa ponte aí. O Menezes está colocando aqui uma dúvida sobre o capítulo 3 da terceira parte na página 311 do segundo parágrafo. O'Brien cita solipsismo e digressão. Só poderia explicar essas questões filosóficas? Não sei. Não sei explicar. Isso foge do meu conhecimento. Digressão eu posso explicar sim. A digressão machadiana, essa capacidade de você justamente estar falando sobre o assunto e começar a falar de outros que aparentemente não têm essa relação clássica ou essa relação direta com o que é falado, mas ele, no caso, ele vai acabar de alguma forma ajudando você a compreender o tema. Agora, falar sobre essas questões filosóficas, meu camarada, eu não sou autorizado a falar, porque a filosofia não é meu forte. Lamento não poder te ajudar nessa. Eu aconselho você conversar com o professor. Tem uma galera aí, tem o pessoal que é os filósofos do Enem, o Paulo, né? O Paulo do Filósofos do Enem. Com certeza, se você entrar na página dele e perguntar isso, ele vai te dar uma baita aula, porque o Paulo é muito bom e ele sabe explicar isso melhor do que eu. Ele terá muito mais competência e será muito mais claro para você. Eu não sou a pessoa mais indicada. Tá bom? Citar um trecho do livro, como a ciência não existe em nova fala na introdução, seria uma boa? Olha só, Laura, usar o livro como ponto de partida da sua reflexão sempre é válido. Se você pegar as redações que tiraram nota máxima, muitas delas usaram um livro como ponto de partida. Então, assim, eu acho que é válido. Agora, o que a gente tem que pensar, Laura, é entender o tema. Se a gente interpretar errado o tema e começar a escrever, assim, do nada, sair atirando, a gente vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Eu fico preocupado com isso. Lá na mentoria de redação, eu estou sempre lendo os textos que o pessoal me manda e eu sempre sinalizo isso. O pessoal começa falando de Getúlio Vargas. Aí, de repente, não fala mais nada de Getúlio. E aí eu falo, cara, para que você citou uma coisa que você não tem ligação com o tema, não tem ligação com nada, você não vai retomar. Então, assim, você pode chegar a usar, de acordo com o tema, você pode pegar uma frase, pode citar a passagem como ponto de partida e reflexão na introdução. Funciona sim. Você pode fazer contextualização a partir. Você pode botar o primeiro período fazendo essa referência ao livro, coloca no segundo período o seu posicionamento
sobre o que você está vendo sobre o tema e fecha o parágrafo de introdução, deixando ali as 2 ideias que você vai desenvolver para poder fundamentar a tese que você botou no segundo período. É uma introdução clássica, é uma introdução que funciona. Então, repetindo, você pode chegar, usar uma citação do livro, usar alguma coisa que fale do livro, se posicionar, deixar o posicionamento sobre o tema desse segundo período e deixar ali, para fechar o período de introdução, 2 ideias que você vai desenvolver. Essas 3 partes aí, eu acho que são 3 partes clássicas que você pode ficar treinando essas semanas para poder apresentar na UERJ. Se você treinar isso, com certeza você vai ter assim, você vai rápido, vai desenvolver rápido, porque você já sabe como começar, você já sabe que dos 2 argumentos, na ordem que você colocar ali, são os argumentos do segundo e terceiro, e depois você conclui retomando a ideia da tese, fazendo um texto cíclico, fechando bonito e fazendo aquele comentário final para poder reforçar a sua tese. Então, assim, é uma estrutura rápida, simples e que funciona. Como o tema é sobre o livro, seja qual for a pergunta que podemos começar a redação, da mesma forma citando o livro, se tiver relação com o tema, sim. A questão toda, eu fico preocupado com isso, o tema. Todo mundo fica falando de argumentar, mas todo mundo esquece o seguinte, eu tenho que saber que, a partir do tema, eu tenho que me posicionar. Quem se enrola na argumentação é porque não se posicionou. E como não se posicionou e não deixou claro quais são as ideias que fundamentam essa introdução, essa tese, aí a pessoa se enrola, aí ela acaba sendo repetitiva, ela faz uma argumentação que não expansiva e que não traz informações. E aí, pessoal, esquece o Enem com essa questão de vou fazer um repertório, porque o Krause já avisou. Não joga no meio do nada. Porque eu quero citar Foucault. Cara, você vai citar Foucault e aí você quebra a cara, porque Foucault não tem nada a ver com o que você está falando e a coisa se perde. Então, preste atenção no que você está falando. Você pode citar o livro, não faça resenha do livro. Não fique explicando, porque o Winston naquela cena em que ele faz isso, e aí ele faz aquilo. Aí você gasta 6 linhas fazendo resenha do livro. Se você fizer isso, você perdeu ponto em desenvolvimento do argumento, o cara vai entender que é resenha, ele vai falar que você fugiu da tipologia textual, vai falar que você não atendeu ao tema, vai tirar ponto do desenvolvimento do argumento, você vai acabar ficando com a máxima para cada ponto são 2. Você vai ficar com 1 ponto. E aí a sua redação não passa de 6. Se fizer isso, é redação nota 6. Para quem quer medicina, é o fim. Acabou. Não tem nem o que conversar. Então toma cuidado com isso. Citar, ok. Fazer uma ponte, analogia, ok. Agora ficar fazendo resenha, contando a história do livro para poder encher linha, 0. Você vai perder ponto. Não faça isso. É a dica que eu dou. Flavinha, vamos lá. Mas treta do Twitter às vezes é muito esclarecedora. Faz pensar melhor nas ações das pessoas. Não sei não, Flavinha. Eu sei que você é fã. Você chegar aí no caso, né? Mas é uma outra questão. Sim, Menezes, tudo bem. Chegou a cair uma questão na prova branca do primeiro dia do Enem, a questão 79. Mas aí o que eu estou falando, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. George Orwell é visionário? Sim, é um visionário. Ele é um cara que está te avisando, em 1948, ele estava avisando que, abra o olho, porque se a sociedade ela ficar negando a ciência, se a sociedade ela ceder aos movimentos autocráticos, nós vamos cair num movimento como esse que eu estou aqui, no caso, passando para vocês. Estavam nos sonhos e não nos livros do partido. Os sonhos deles são as memórias, né, Flávia? São as memórias. Ele, no caso, por isso que ele volta muito àquela coisa de voltar ao passado, tentar lembrar, né? Tentar construir a memória. A memória é muito importante. Eu falo, quando eu lembro essa questão de memória, eu fico lembrando do Blade Runner. Como que a questão do homem e do androide. Como é que eu sei quem é o homem e quem é o androide? Você sabe que o androide não tem memória. O ser humano tem memória. Tem um passado. É o passado que nos explica.
Nós somos hoje produto, nada mais do que produto daquilo que nós fizemos no passado. Lembre-se, o hoje é o futuro de ontem. Se eu não fiz nada ontem, eu não vou colher nada hoje. Se eu não fiz nada, se eu estou há 1 ano trabalhando, eu estou aqui, como eu falei, desde o início aqui, eu estou desde fevereiro de 2020, eu comprei os 4 livros da UERJ, que eram 4 livros que a gente tinha que ler, eu comprei os 4 livros da UERJ, comecei a fazer uma aula, um monte de vídeos sobre Policarpo Quaresma, disponibilizei esses vídeos aí, são 20 vídeos que eu fiz, e depois, aí o pessoal só perguntando, não vai falar de 1984, não vai falar de 1984? Eu falei, ó, quando eu começar a falar de 1984, vocês vão ficar de saco cheio, porque eu vou falar e vou falar muito. Eu avisei, não foi por falta de aviso. Eu estou desde junho do ano passado até agora, que já estamos no mês de julho, há 1 ano só falando de 1984. Se você está de saco cheio, imagina eu. Então, assim, por melhor que seja o livro, a gente está 1 ano batendo nessa mesma tecla. E assim, infelizmente, há alunos que vão fazer a prova semana que vem e não pegaram o livro para ler. Estão vendo só vídeo, resenha, vendo comentário dos outros e não estão, assim, com a leitura do livro para poder justamente ter uma visão crítica dele. Vão ficar reproduzindo o que os outros falaram. Isso é muito perigoso, porque isso daí tira ponto. Me ocorreu agora que talvez o partido no romance tem coisa em comum com o Estado Islâmico. Amigo, qualquer Estado autocrático, tem uma música do Engenheiros do Havaí, muita gente não gosta do Engenheiros, mas eu gosto. Humberto Gessinger é um dos melhores letristas que nós temos no Brasil. O cara tem uma leitura absurda. E ele pega essa leitura que ele tem e bota nas músicas dele. E tem um verso dele que ele diz: o fascismo fascinante deixa a gente ignorante fascinada. Cara, o fascismo é fascinante porque, cara, eu tenho um protetor. Eu tenho a figura de um homem, de uma pessoa que se veste filha de Deus, defensor da família, da moral, dos bons costumes, alguém que é o paizão, alguém que é o protetor, que vai te proteger de todo mal e que vai fazer com que a sociedade conheça o progresso, conheça aquilo que é o sucesso, que conhece que é coisa boa. Cara, eu sempre falo isso, Menezes. Quando todo mundo reclama do tema de redação que o professor passa. Você já deve ter passado pela situação dentro da escola. O professor deu o tema de redação? Tema chato. Pô, que tema ridículo, que tema isso, que tema é aquilo. Todo mundo reclama da porcaria, no caso aí, do tema. Aí o professor entra e fala, gente, tema livre, pode começar a escrever. Aí você, pô, tema livre, mas o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Todo mundo começa a fazer aquele teatro, por quê? Eu estou te dando a liberdade. Para muita gente, a liberdade é um fardo. E por que a liberdade se torna um fardo? Porque eu não tenho a quem culpar. Quando eu escolho alguém para tomar minha frente e ficar fazendo as coisas e fazendo as escolhas por mim, eu me eximo da culpa. Eu estou com as mãos limpas. Ninguém vai chegar para mim e vai colocar, eu tenho que chegar e tenho que assumir as minhas escolhas. E para muita gente, isso é chato. Então é fascinante ter alguém que se diz líder, que se diz capaz de resolver todos os problemas do mundo, que vai resolver todos os meus problemas, que vai resolver tudo e que vai... Pô, isso daí é independente. O Trump fazia algo parecido. Você tem... É uma coisa que vale a pena você pensar e refletir aí. Deixa eu ver aqui, a Malaquias está pedindo para repetir. Está repetir o quê? A introdução, que é começar citação do livro, fazendo citação, segundo período, se posicionando sobre o tema, terceira parte, deixando justamente aí 2 argumentos que você vai desenvolver. É uma introdução clássica, é a introdução que funciona. Citação, tese e aquilo que vai fundamentar. Estou com meu dedo aqui todo enfaixado aqui. Mas aí, ó, vai ficar salvo sim. Vou deixar salvo aqui. Pode ficar aí tranquilo que eu vou salvar. Vai entrar no canal, tá bom? Professor, como faço para ligar 2 parágrafos de desenvolvimento com ideias diferentes? Olha só, quando você tem ideias diferentes, você está justamente explorando o quê? De um lado ou de outro. De um lado, você tem um grupo tal. Quando você vai para o outro parágrafo, você vai de outro. Você já fez aí uma oposição.
Você destaca que tem campos diferentes. No campo das ideias favoráveis, o que você vai desenvolver no campo das ideias favoráveis. E aí, desfavoravelmente, agora, por outro lado, existe um grupo que é contra. Então você pode, esse um lado ou outro, não é que você tem que botar por um lado ou outro. Você fala, os defensores, num parágrafo você fala, os defensores da cloroquina afirmam que é um tratamento precoce, que funciona e que existem estudos robustos que fundamentam o uso dessa medicação como um tratamento precoce eficiente contra a Covid-19. E para isso, trazem diferentes cientistas, sempre citam autoridades cientistas da Europa, dos Estados Unidos, como fundamentadores, como seus fundamentos. No entanto, olha só, aí eu já mudei o parágrafo. No entanto, uma pesquisa mais apurada mostra que nenhum órgão de saúde, a OMS, não recomenda o uso da cloroquina, não há nenhum estudo legítimo publicado nas grandes revistas científicas que corroborem as afirmações de cientistas. Cara, é só para vocês entenderem essa coisa do argumento de autoridade, como é que é, né? O cara chega e faz o seguinte, vamos lá, eu, Monteiro, sou contratado para jogar futebol no Japão, ou melhor, na China. Quando o cara fala assim, estamos trazendo aí um jogador brasileiro para jogar futebol aqui na China. Cara, quando falou jogador brasileiro, o pessoal pensa Neymar, o pessoal pensa Ronaldo, Ronaldinho, eu não tenho nada a ver disso, mas sou brasileiro, e como sou brasileiro, o cara na China, ele tem aquela ideia de que o Brasil é o país do futebol. Como é o país do futebol, se um brasileiro está vindo jogar aqui, é craque. É a mesma coisa de jogador de basquete. Jogador de basquete, o cara fala, não, porque o Flamengo contratou um americano aí para jogar. Cara, se o cara fosse NBA, você acha que ele ia deixar de jogar na NBA para vir jogar no Brasil, com todo respeito, no Flamengo, no Vasco, para jogar no time lá de Bauru? O cara podendo jogar num time lá da NBA? Só essa pergunta. Mas as pessoas ficam, não, porque tem uma entidade americana aí. Que entidade americana? O que mais existe nos Estados Unidos são entidades. E existem boas entidades e entidades ruins. Mas o cara vai e usa isso para poder manipular as informações e colocar o dado. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, minha cara. Olha só, o Instagram seria Teletel 2021, não só Instagram, Instagram, Twitter, Facebook, tudo isso você expõe. Cara, as pessoas tiram fotos dentro do quarto, dentro de casa, dentro do carro, a pessoa tira foto dentro da academia. Ele deixa o Instagram aberto. Cara, se entrar um sequestrador e ficar monitorando quais são os seus hábitos, o cara tem toda a ficha de como vai sequestrar a pessoa. Se o cara quiser matar, o cara sabe como matar. O cara sabe qual a casa roubar. As pessoas dão tudo. Ou você acha que só pessoas boas vão querer entrar para poder saber o que você está fazendo? É muita inocência, né? E aí tem pessoas que chegam e deixam o microfone aqui do computador aberto, saem andando com o celular para tudo quanto é lado. Hoje é comprovado, o celular é uma forma que o cara tem de ouvir a sua conversa. O cara, se ele cismar com você, ele sabe da sua conversa pelo celular. Vocês levam isso para tudo quanto é canto. E vocês ficam compartilhando fotos, compartilhando conversas, compartilhando tudo, expondo tudo a todo instante no celular. Então, assim, vocês dão tudo de graça. E veja bem, hoje você aí no caso tem que entender isso. Você tem que entender que hoje o grande propósito dos caras para poder fazer com que você ceda a sua privacidade, eu acho que essa é uma discussão muito interessante. A importância da privacidade na nossa sociedade. As pessoas não sabem o que é privacidade, as pessoas querem fama, as pessoas querem ganhar dinheiro no TikTok. Então você vê pessoas que não sabem dançar, pagando mico, dançando, porque querem ganhar dinheiro para o TikTok. Porque fulano está ganhando dinheiro. Veja bem, fulano não é regra, fulano é exceção. Eu quero me inspirar na exceção achando que ele é regra. É como um jogador de futebol. Quantos jogadores serão o Neymar? Quantos? Por mais talentosos que sejam. Quantos serão o Ronaldinho?
Olha as analogias que eu estou fazendo. Eu estou falando do livro, mas eu estou fazendo analogias com o livro. Então, cara, hoje nós temos teletela do celular, nós temos a teletela que é o computador, nós temos a teletela das redes sociais, que estão controlando as nossas vidas e sabem de tudo. Sabem de tudo que está acontecendo. Porque a gente expõe, a gente dá tudo de graça. Essa é a grande questão. Bibi, olha só, explicar sobre os 3 slogans do partido. Ainda não consegui compreender direito sobre essas questões. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Olha só, o livro, eu volto aí, a segunda parte do livro, quando o Winston está lendo o livro do Goldstein. Flavinha pode me ajudar aí. Eu acho que é o capítulo 4 ou 5 da segunda parte. Ele explica tudo isso. O Goldstein, o livro que seria o livro do Goldstein, ele explica isso. Guerra é paz, porque a paz, até o nosso John Wick, no caso, Parabellum, fala isso, né? Para que haja a guerra é necessária para que haja paz. E lá no livro, o Goldstein explica bem. Ele diz que a guerra, ela precisa ser mantida a todo custo. Por quê? Porque se acabar a guerra, para que os proletas vão trabalhar? E os proletas não podem, em nenhum momento, perceber que eles produzem muito, mas nada para si. E produzem tudo para ser destruído. Então, assim, é um ciclo que não pode acabar, porque é isso que vai garantir a paz, que é a estabilidade do partido do poder. Ele não vai ter o conflito das pessoas. As pessoas precisam se sentir livres, mas elas não percebem que são escravas. Vocês mesmos, nós somos escravos das redes sociais. Não tem um dia que a pessoa não deixe de entrar no Instagram, que ela não deixe de entrar no TikTok, que ela não deixe de entrar no Twitter. As pessoas falam, eu tenho a liberdade de pegar o celular a hora que eu quiser, mas ela não está percebendo que ela é escrava das redes sociais. E aí que está, a ignorância é força, por quê? Porque o poder do partido se mantém a partir da ignorância da coletividade. A ignorância coletiva dá força para que o partido ele continue manipulando, adulterando e conseguindo se manter no poder. Tudo isso aí, os 3 slogans, se resume à palavra poder. O poder é mantido com essa ideia de que a guerra é necessária, porque mantendo a guerra, eu mantenho o establishment, eu mantenho a ordem de que o cara está trabalhando tanto que ele não percebe que ele trabalha para nada, o cara não percebe que ele é escravo. Quer dizer, a liberdade que ele acha que tem é uma liberdade falsa, porque ele é escravo de toda uma estrutura, e a ignorância é força, porque no momento em que a massa é ignorante, isso dá poder ao partido. Ok? Quando adquire uma consciência da distopia em que ele vive, podemos dizer que ele passa a desejar um futuro utópico? Cara, você tem 2 caminhos. Ou você vai ter um homem lutando e sendo aniquilado, como Winston foi, ou você vai ter um cara que vai ter uma crise de saúde mental, porque diante da consciência, esse homem, ele acaba sendo o quê? Ele acaba entrando num período de profunda depressão. Cara, muita gente, para manter a sanidade, prefere a ignorância. Porque o conhecimento, a consciência, ela gera esse conflito em você. Ou você vai agir para mudar, ou você, de certa forma, vai ser engolido pela situação. Ou você vai ser justamente ali um cara que vai ter que aceitar, baixar a cabeça, porque você não vai conseguir, porque toda a sociedade ela é feita para anular as individualidades. Ela isola você para facilitar o controle sobre você. Veja bem, uma forma prática, eu todo dia assisto um discurso de fragilizar o movimento negro. Aquela bobagem lá do Big Brother, me desculpe a expressão, quem aí é do movimento negro, mas o cara quando começa com um debate de colorismo, porque é muito forte no movimento negro hoje a discussão sobre colorismo. Beleza, enquanto a gente está discutindo isso, os brancos continuam rindo, porque a gente está gastando uma energia com uma coisa que não vai mudar nada, porque todo mundo é preto e todo mundo vai sofrer o mesmo preconceito, o mesmo grau de violência, sendo negro mais clarinho, marronzinho, sujinho, o nome que vocês quiserem dar. Tudo isso são
artifícios e artimanhas que são criados pela própria estrutura de poder. Para quê? Para dividir. Porque no momento que as pessoas se notam diferentes e não se veem iguais, elas nunca entram numa luta conjunta. E elas vão estar sempre fragilizadas e vão estar sempre facilmente sendo eliminadas, sendo atacadas por um grupo que se mantém organizado no poder para não interromper seus privilégios. Então, movimento feminista. Eu tenho que criar a dissolução dentro das mulheres. Por quê? Eu tenho que ficar falando que a feminista é baranga, que a feminista é mala, que a feminista é isso. Por quê? Porque no momento que a mulher que não quer ser taxada de feminista, ela tem que olhar de forma preconceituosa para aquela feminista, para que ela, no caso, fique lá isolada. E aí o homem continua batendo na mulher que é feminista e está batendo na mulher que não é feminista. E que apanha do marido e que fica lá apanhando para manter a felicidade conjugal, a felicidade diante de Deus, porque foi Deus que uniu, então só Deus pode separar. Enquanto está nesse papo, vai apanhando, vai morrer e o marido vai arranjar outra mulher para poder bater e vai continuar tudo a mesma coisa. Então é em cima disso que a gente tem que pensar, é em cima disso que está estruturado. Pessoal, Ingrid, é obrigatório citar filósofo e tal? Não, não é obrigatório não, nem precisa. E, meus amigos, o papo é de 30, não sei se você sabe, o papo é de 30 porque são 30 minutos de bate-papo. Eu já estou com 46 minutos. Só isso. Então, assim, essa live vai ficar salva, vai ficar lá vai ficar disponível, então aí você pode cair. Todos. Big Brother, você tem a sensação do grande irmão. Por que Big Brother tem sucesso? Você quer ver a treta do outro. Todo mundo queria ser uma mosca para saber o que está acontecendo na casa do vizinho, na casa de outra pessoa. Essa é a grande verdade, Laura. A treta reina. Florencio, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Me ajude a compartilhar. E eu queria pedir uma ajuda a vocês, pessoal. O canal do Monteiro já existe há 4 anos. E, poxa, se você puder ajudar divulgando, se você puder compartilhar. Não parece não, eu não tenho grana, porque eu não cobro nada de ninguém. Assim, tirando a mentoria que eu faço, eu não cobro nada de ninguém. Então, assim, a única coisa que eu peço para poder ajudar, para poder me ajudar, é vocês compartilharem no seu stories, se você compartilhar com o seu amigo, com aquele seu amigo que você sabe que vai fazer vestibular, com o seu professor, compartilha lá, compartilhar, fala, pô, tem aqui o projeto, avalia, vê se é legal, porque isso ajuda pra caramba. Ajuda muito a gente que não tem grana para poder lidar com essa estrutura, que é uma estrutura que pede dinheiro para você publicar, para você falar, para você fazer, que é a cultura do Instagram. Instagram é dinheiro, pessoal. Você tem que ter dinheiro para poder divulgar. Então, se as pessoas começam a compartilhar vídeo, publicações, o Instagram começa a entender, por exemplo, que é relevante. Por exemplo, o meu Instagram eu não consigo fazer um arrasta para cima. Por quê? Porque eu não tenho um número que eles estipulam que para fazer isso tem que ser 10 mil seguidores. Eu estou aqui já no Instagram, sei lá, não sei quantos anos e não tem nem 5 mil seguidores. Então, assim, então só a ajuda de vocês é que eu posso fazer diferente e fazer a diferença. Então, quem puder ajudar. Carol Vilar. Pessoal, vou responder a Carol, estou saindo. Eu tenho que corrigir a redação. Há um certo paradoxo na vida de Winston. Ele se sente sozinho, mas é observado constantemente pelo partido e pela polícia das ideias. Em um tema que aborde isso, podemos abordar os meios midiáticos? Sim. Por que a pessoa fica conversando? Ou por que você bota caixinha de pergunta no Telegram? Desculpa, no Instagram. Vamos conversar? A pessoa está sozinha em casa, está no tédio, aí bota uma caixinha de pergunta. Pergunta aí. Pergunta que eu respondo. Tá aí, você acaba usando isso para quê? Para ficar respondendo essas questões e para poder ocupar seu tempo. Aí a Flavinha já mandando aqui para mim, ó, o livro do Goldstein está no capítulo 9, na parte 2. Esse é o capítulo que dá para pensar nas pontes com a realidade de maneira mais fácil. Aí, ó. Dica da Flavinha. Deixa aí, ó. Segue essa dica aí que é fundamental. Capítulo 9 da parte 2. Tá tudo lá. Vai salvar. Pode deixar. Tá aí também, colocando. Argumentação para o Erjo.
Depende da sua finalidade. O que você quer argumentar? Já falei, a gente se preocupa muito com a argumentação. A gente esquece que só existe argumentação se houver tese. Tese, eu preciso de tese para argumentar. Se não tiver tese, não tem argumento. E aí, minha cara, você pode usar qualquer argumento. Você pode usar argumento dedutivo, você pode usar argumento indutivo, você pode usar argumento de autoridade, você pode usar o argumento de causa e efeito, você pode usar argumento de retorção, você pode usar qualquer argumento. Depende do que você quer falar. O que você quer falar? Você quer trabalhar ideias opostas? Então você trabalha com uma ideia a favor num parágrafo, ideia contrária no outro. Se você quer trabalhar com, de repente, causa e efeito, você pode trabalhar com causa no parágrafo, efeito no outro. Se você quer trabalhar, sei lá, com abordagem histórica, eu acho que o livro ele permite você falar de abordagem histórica. Então você pode falar do passado, mas quando eu falo passado, pessoal, não é Brasil do descobrimento não, tá? Pelo amor de Deus. Se você vai lá atrás, muito lá atrás, para falar uma coisa, você vai acabar cometendo um erro de argumentação de usar uma abordagem que não é coerente com o período histórico. Então, assim, você pode falar do passado e do presente. Sempre primeiro se fala do passado, depois você fala do presente. Depende do que você queira. Tá bom? Não existe receita de bolo. Desconfia de professor que fala, estou te dando uma redação pronta da UERJ. Desconfia. Você e milhares de pessoas estão vendo. Se vocês tiverem a péssima ideia de usar aquele modelo pronto, você vai estar justamente você vai perder em 3 competências e você vai ficar com 1 ponto em cada uma delas. E provavelmente, dependendo do seu curso, da concorrência, você deu adeus ao curso. Então, cuidado com isso aí. Tá bom? Pessoal, estou indo, estou saindo. Espero ter ajudado. Semana que vem terá o meu bate-papo com o meu amigo. Vou estar compartilhando aí, no caso, com o meu amigo Tarek, que vai ser uma baita conversa. E, pessoal, conto com vocês. Pode me ajudar a divulgar aí. Eu agradeço. Muito. Porque o papo de 30, como o Menezes já falou aqui, já virou papo de 60. Então, muito obrigado aí. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Pessoal, não perca o foco. Está chegando a hora. Mais do que nunca. Se você correu até agora, cara, dá o sprint, dá aquela arrancada. Vamos com gás, sangue no olho, aquele brilho nos olhos, aquele sangue fervendo. Porque ninguém, como diz o nosso amigo Nelson Rodrigues, sem paixão não se chupa nem picolé. Então, meu filho, força, foco e paixão. A vaga é nossa. Te espero e até a próxima aqui no Papo de 30. Tchau, galera. Fui.